Olá, Vinícius. Prefiro não me identificar completamente. Pode me chamar de Lucas. A história que vou contar aconteceu comigo e mais 3 amigos quando saímos da casa dos nossos pais para fazer faculdade em outra cidade. Era o nosso primeiro gosto de liberdade e estávamos mais preocupados em encontrar um lugar barato do que um lugar, digamos, tranquilo. Depois de semanas de busca, encontramos o que parecia ser a casa perfeita. Um sobrado antigo, de esquina, com pintura um pouco descascada e um ar de que já tinha visto muitas gerações de estudantes passarem por ali. O aluguel era quase uma piada de tão baixo para uma casa de 4 quartos. O proprietário, um senhorzinho simpático e com um olhar cansado, nos entregou as chaves com um aviso estranho. "A casa é de vocês", ele disse. "Só peço uma coisa. Não mexam na porta do último quarto do corredor de cima. Deixem trancada como está. É só um quarto de tralhas. Não vale a pena o trabalho." Nós, claro, concordamos sem pensar 2 vezes. Um quarto a menos não era problema. A empolgação de ter nosso próprio espaço era grande demais. Pedro, meu amigo mais cético, até brincou que o velho devia guardar uma fortuna ali. Malu e Ricardo, o casal do grupo, já estavam planejando a primeira festa. Nos primeiros dias, tudo era novidade e alegria. A casa rangia, os canos faziam barulhos estranhos, mas a gente sempre dizia: "É casa velha, é normal." A primeira coisa realmente esquisita que encontramos foi uma lista de regras, escrita à mão numa folha de caderno amarelada, pregada na parte de dentro da porta da despensa. A caligrafia era elegante, mas meio tremida. As regras não faziam sentido nenhum. 1. Se ouvir música de piano depois da meia-noite, não procure de onde vem. Apenas aumente o volume da TV. 2. Nunca deixe sapatos virados com a sola para cima no corredor de cima. 3. Se um livro aparecer aberto no sofá da sala, não o feche. Deixe onde está. E a última, sublinhada 2 vezes. 4. A porta do depósito não deve ser aberta por nenhum motivo. Nós rimos daquilo. Achamos que era uma brincadeira deixada pelos antigos moradores. Uma tradição da República. Decidimos ignorar, mas por via das dúvidas, ninguém desvirou um sapato ou fechou um livro que não se lembrava de ter aberto. A gente se acostumou com os barulhos. O que era difícil de se acostumar eram as sombras. Às vezes, passando rápido pela sala, eu tinha a impressão de ver alguém sentado na poltrona do canto. Mas quando olhava de novo, não havia ninguém. Malu jurava que ouvia alguém sussurrando o nome dela quando estava sozinha lavando a louça. A primeira festa que demos foi o ponto de virada. A casa estava lotada, a música alta, todo mundo se divertindo. Era quase 2 da manhã quando eu subi para pegar mais gelo e vi um rapaz parado no fim do corredor, em frente à porta do tal quarto proibido. Ele era pálido, usava roupas que pareciam um pouco antiquadas, uma camisa social e calças de sarja, e tinha um olhar incrivelmente triste e intenso. Ele só estava lá, parado, olhando para a porta fechada, como se esperasse alguém sair. Achei que era amigo de alguém. Desci, perguntei para o Pedro, para a Malu, para o Ricardo. Ninguém conhecia o cara. Quando subi de novo, uns 10 minutos depois, ele não estava mais lá. A música alta abafava qualquer outro som, mas por um segundo, quando passei pelo corredor, tive a certeza de que ouvi uma melodia de piano muito baixa e melancólica, vindo de trás daquela porta. Meu estômago gelou. Lembrei da regra número 1. Depois da festa, as coisas pioraram. Não eram mais só impressões ou sons baixos. O Ricardo, que dormia no quarto ao lado do proibido, começou a se queixar de um frio inexplicável que invadia seu quarto durante a noite, mesmo com as janelas fechadas. Malu acordou um dia com um arranhão fundo no braço, sem ter ideia de como tinha acontecido. E os objetos começaram a mudar de lugar de forma mais óbvia. A gente deixava a chave na mesinha da entrada e a encontrava na cozinha. O controle da TV sumia e reaparecia debaixo da cama de alguém. O Pedro, que sempre foi o mais cético de nós, começou a mudar. Certa noite, ele estava estudando até tarde na sala. Todos nós já tínhamos ido dormir. Ele contou no dia seguinte com o rosto pálido
que ouviu passos lentos e pesados descendo a escada. Ele pensou que era um de nós, mas os passos pararam no meio do caminho. Ele chamou nossos nomes e ninguém respondeu. Então ele ouviu os passos subindo de volta, lentamente, e o som inconfundível da maçaneta da porta do quarto, proibido girando, mesmo que a porta estivesse trancada. Foi o Pedro que deu a ideia. Chega, a gente precisa saber o que tem naquele quarto. Todas as coisas estranhas dessa casa giram em torno dele. A curiosidade e o medo estavam em guerra dentro de nós, mas o medo de continuar vivendo daquele jeito venceu. Numa tarde de sábado, enquanto o sol ainda estava alto, para nos dar um pouco de coragem, pegamos uma caixa de ferramentas. A fechadura era antiga, de ferro. Ricardo, que era o mais habilidoso, começou a trabalhar nela. O silêncio na casa era total. Parecia que a própria casa estava prendendo a respiração. Depois de uns 20 minutos de tensão e suor, ouvimos um clique alto que ecoou pelo corredor vazio. A porta estava destrancada. Nós nos olhamos, uma mistura de triunfo e pavor no rosto de cada um. Pedro empurrou a porta devagar. O rangido que ela fez foi o som mais agourento que eu já ouvi na vida. O ar que saiu de dentro do quarto era gelado e tinha um cheiro de poeira, papel velho e algo mais. Uma tristeza palpável, densa. O quarto estava congelado no tempo. Uma cama de solteiro desarrumada, um guarda-roupa com uma porta entreaberta e uma escrivaninha. Sobre a escrivaninha, a cena era de uma obsessão. Livros de física e engenharia empilhados, cálculos complexos rabiscados em dezenas de folhas de papel espalhadas, uma régua, um compasso e, no centro de tudo, uma tese de graduação quase finalizada. O título da tese era Estudo sobre a ressonância harmônica em estruturas suspensas. Na capa, um nome, Rafael Antunes. Embaixo do nome, o ano, 1987. Enquanto olhávamos, chocados, Malu encontrou um pequeno diário ao lado da tese. Ela abriu na última página escrita. A caligrafia era a mesma da lista de regras na despensa. A entrada era datada de uma noite de junho de 1987. Rafael escrevia sobre a pressão para terminar a tese, sobre como seus pais esperavam que ele fosse o primeiro engenheiro da família. Ele falava sobre sua música, o piano era seu único refúgio. Ele mencionava que não dormia há dias, vivendo de café e ansiedade, e que sentia que estava perto de uma grande descoberta, mas algo o impedia. A última frase do diário era: só preciso de mais uma noite. Se ao menos eu pudesse ter só mais uma noite para terminar. Não vou deixar ninguém me atrapalhar. Este trabalho é a minha vida. Foi quando a porta do quarto bateu com uma violência que fez a casa inteira tremer. Ficamos presos lá dentro, no escuro, porque a porta fechada bloqueou a única janela do corredor. O pânico foi instantâneo. Ricardo forçava a maçaneta, que não se movia. Pedro esmurrava a porta gritando. E então, o som começou. Um piano. Não era baixo e melancólico como antes. Era alto, dissonante, furioso. As notas se chocavam umas contra as outras, enchendo o quarto pequeno com uma cacofonia de desespero. Os papéis na escrivaninha começaram a voar pelo quarto, como se um furacão tivesse se formado ali dentro. Sentíamos o ar ficar cada vez mais frio, e uma pressão no peito que dificultava a respiração. Eu olhei para a cama e juro, Vinícius, eu vi, por um instante, o contorno de um homem sentado na beirada, com a cabeça entre as mãos. A mesma figura pálida que eu vi na festa. Ele levantou a cabeça devagar e, embora eu não conseguisse ver um rosto, senti um olhar de pura raiva e angústia direcionado a nós. Ele estava furioso porque o atrapalhamos. Não sei como, mas a porta se abriu de supetão. Nós caímos para fora, um por cima do outro no corredor. Não olhamos para trás. Corremos escada abaixo, saímos da casa e só paramos na calçada do outro lado da rua, ofegantes, chorando. O som do piano parou. A casa ficou em silêncio de novo, parecendo inocente sob a luz do fim de tarde.
Não voltamos para pegar nada naquela noite. Dormimos na casa de um colega. No dia seguinte, voltamos em grupo e durante o dia, pegamos só o essencial, o mais rápido que podíamos, jogando tudo em sacos de lixo e caixas. Cada rangido do assoalho nos fazia pular. A casa parecia nos observar, em silêncio. A porta do quarto de Rafael estava fechada, como se nada tivesse acontecido. Em cima da mesinha da entrada, havia um único livro que não estava ali antes. Era um livro de partituras de piano, aberto numa página chamada Sonata da Noite Inacabada. Nós entregamos as chaves para o proprietário. Não contamos a ele o que aconteceu, apenas dissemos que a casa era barulhenta demais. Ele não pareceu surpreso. Apenas pegou as chaves com o mesmo olhar cansado e disse: "Eu avisei sobre o quarto. Ele sabia. Ele sempre soube." Rafael nunca se formou. Ele morreu naquela casa, provavelmente de exaustão ou um ataque cardíaco fulminante, a uma noite de terminar o trabalho de sua vida. E ele ainda está lá, tentando terminar. Ele é o estudante que nunca se formou, o convidado extra nas festas, o autor das regras. Ele só quer paz para terminar sua tese. E nós quebramos a regra mais importante. Nós o atrapalhamos. Às vezes, quando passo de carro por aquele bairro, eu desvio o caminho para não ver a casa. Mas sei que ela continua lá. E sei que provavelmente novos estudantes, cheios de sonhos e em busca de um aluguel barato, vão encontrar o sobrado de esquina. E o ciclo vai recomeçar. Porque Rafael ainda tem um trabalho a terminar e ele não vai deixar ninguém, vivo ou morto, ficar em seu caminho. Agora vamos para a próxima história. Olá, Vinícius. Prefiro não dizer meu nome verdadeiro, mas a história que vou contar aconteceu comigo uns bons anos atrás e mudou para sempre a forma como eu vejo casas antigas. Tudo começou quando eu passei na faculdade e precisei me mudar para uma cidade que não conhecia. A grana era curta, então a única opção era uma república de estudantes. E foi assim que eu cheguei na casa da Rua das Gardênias, número 72. Eu nunca deveria ter pego a chave daquele quarto. A casa era um casarão antigo, daqueles com pé direito alto, assoalho de madeira que rangia a cada passo e um cheiro permanente de poeira e madeira úmida. Fui o último a chegar. Júlia e Rafael, meus novos colegas de casa, já tinham escolhido seus quartos. Sobrou para mim o último, no final do corredor do segundo andar. "É o maior de todos", disse a Júlia, com um sorriso que não chegava aos olhos. "Meio isolado, mas tem uma vista ótima para o quintal dos fundos." Rafael, sempre mais direto, só deu uma batidinha no meu ombro e disse: "Boa sorte aí, cara. Ninguém dura muito nesse aí." Achei que era brincadeira de veterano com calouro. Mal sabia eu. O quarto era realmente grande, maior que a minha sala de estar na casa dos meus pais. Tinha uma escrivaninha de madeira maciça encostada na parede, um guarda-roupa embutido que cheirava a naftalina e uma janela enorme que, de fato, dava para um quintal mal cuidado e sombrio. A primeira noite foi estranha, não por barulhos ou vultos, mas por um silêncio pesado, opressor. Era como se o ar fosse denso demais, difícil de respirar. Eu deitava na cama e sentia um frio que não vinha da janela. Um frio que parecia brotar do chão e subir pela espinha. Atribuía ao cansaço da mudança, à ansiedade do novo começo. As coisas começaram a ficar esquisitas de verdade na primeira semana. Coisas pequenas. Eu deixava um livro sobre minha escrivaninha, virado para baixo, e o encontrava fechado, no mesmo lugar. A caneta que eu usava para estudar sumia e reaparecia dias depois, dentro de uma gaveta que eu tinha certeza absoluta que estava vazia. Comecei a ouvir sons também. Durante a madrugada, quando a casa toda estava em silêncio, eu ouvia o que parecia ser o arrastar de uma cadeira no meu próprio quarto. Eu levantava num pulo, acendia a luz, e tudo estava exatamente no mesmo lugar. Era sutil, quase imperceptível, o tipo de coisa que te faz questionar a própria sanidade. Conversei com a Júlia sobre isso durante o café da manhã. Tentei soar casual. "Esse quarto do fundo é meio barulhento, né? Assoalho está lá a noite toda." Ela parou de mexer o café e me olhou de um jeito sério. "Não é o assoalho, é o Ricardo." A forma como ela disse o nome, em voz baixa, quase um sussurro, me deu um arrepio. Ela me contou a história, ou o que eles sabiam dela.
Ricardo era um estudante de engenharia que morou naquele quarto uns 10 anos antes. Ele era obcecado pelos estudos. Passava noites em claro. Vivia à base de café forte e pressão. Um dia, simplesmente não saiu mais do quarto. Encontraram ele dias depois, caído sobre a escrivaninha. A causa da morte nunca ficou clara. Overdose de cafeína, estresse, um colapso. Ele nunca se formou. A história me deixou pilhado. Rafael continuava tirando sarro, dizendo que era lenda para assustar calouros. Mas eu sabia que não era. A sensação no quarto piorou. Eu sentia que estava sendo constantemente observado. Às vezes, pelo canto do olho, eu via um vulto, uma sombra mais escura que o escuro, parada perto da escrivaninha. Mas quando eu virava, não havia nada. O cheiro de café amargo, mesmo sem ninguém ter feito café, impregnava o ar em momentos aleatórios. Uma noite, eu estava quase dormindo quando ouvi, claro como o dia, um suspiro pesado bem ao lado do meu ouvido. Eu não gritei. Fiquei paralisado de terror, com os olhos arregalados no escuro até o dia amanhecer. O ponto de virada foi quando eu decidi dar uma geral no quarto, na esperança de que arejar o ambiente ajudasse. Ao arrastar a pesada escrivaninha de madeira para limpar atrás, notei algo. Havia um fundo falso na gaveta principal. Com a ponta de uma tesoura consegui abrir. Dentro, um caderno antigo, com a capa de couro gasta, e uma única folha de papel solta. No caderno, anotações frenéticas de cálculo e física. E na folha solta, escritas com uma caligrafia tremida, quase ilegível, estavam algumas regras. Regras da casa, dizia o topo da página. Não eram regras normais, eram bizarras. 1. Não assobie no corredor depois da meia-noite. Ele odeia. 2. Se ouvir seus livros caindo da prateleira, não os arrume até o amanhecer. 3. Deixe sempre um copo d'água na escrivaninha antes de dormir. Ele sente sede. 4. Nunca, em hipótese alguma, estude no quarto depois das 2 da manhã. É o horário dele. A última regra estava sublinhada 3 vezes. Aquilo gelou meu sangue. Não era uma brincadeira. Era um manual de sobrevivência deixado por um morador anterior. Alguém que passou pelo mesmo que eu estava passando. Eu mostrei as regras para a Júlia e o Rafael. Rafael parou de rir na hora. O rosto dele ficou pálido. Júlia apenas balançou a cabeça, como se confirmasse seus piores medos. Eu já tinha ouvido falar dessas regras, mas nunca as vi, ela disse. Decidimos, por puro medo, seguir as orientações. Eu passei a deixar um copo d'água na escrivaninha toda noite. E por incrível que pareça, as coisas se acalmaram um pouco. Os barulhos diminuíram, a sensação de ser observado ficou mais branda. Mas a paz durou pouco. Durou até o dia da festa. Era aniversário do Rafael e ele decidiu dar uma festa na República. A casa ficou lotada, música alta, gente por todo lado, uma bagunça generalizada. Eu tentei me divertir, mas não conseguia tirar a sensação de que algo estava errado. A energia da casa parecia carregada. Perto da 1 da manhã, eu subi para ir ao banheiro e passei em frente ao meu quarto. A porta, que eu tinha certeza de ter fechado, estava entreaberta. E a luz de dentro estava acesa. Meu coração disparou. Eu sabia que ninguém deveria estar ali. Empurrei a porta devagar. O quarto estava vazio. Mas a lâmpada do teto piscava freneticamente. E o copo d'água que eu tinha deixado na escrivaninha estava virado. A água escorrendo pela madeira e pingando no chão. E o cheiro de café amargo era insuportável. Tão forte que meus olhos lacrimejaram. Foi quando ouvi. Por cima da música alta que vinha do andar de baixo, ouvi o som de alguém escrevendo furiosamente. O raspar da ponta de uma caneta no papel, rápido e agressivo. O som vinha da escrivaninha, mas não havia ninguém ali. Nesse exato momento, a energia da casa inteira acabou. Um blackout. A música parou, as luzes se apagaram e um silêncio súbito caiu sobre a festa, seguido por gritos e reclamações dos convidados. Mas no meu quarto, o silêncio era diferente. Era um silêncio cheio de presença. No escuro total, o som da escrita parou. E eu ouvi uma voz. Uma voz que não era de ninguém da festa. Um sussurro rouco, cansado, que disse uma única palavra: saia.
Eu não pensei duas vezes. Saí correndo do quarto, tropeçando nos degraus da escada, empurrando as pessoas no escuro. Gritei para o Rafael e a Júlia que estavam indo embora. Eles vieram atrás de mim, preocupados. Quando a luz voltou, minutos depois, a festa tinha acabado. O clima tinha morrido. Todos estavam assustados. Subimos os três para o meu quarto. A porta estava escancarada. No meio da escrivaninha, sobre os meus livros de faculdade, havia um caderno que não era meu. O caderno de capa de couro que eu achei no fundo falso. Ele estava aberto em uma página em branco. E nela, com uma caligrafia idêntica à das regras, estava escrito: "Este quarto é meu." Eu não dormi mais naquela casa. Peguei minhas coisas mais importantes naquela mesma noite e fui dormir no sofá de um amigo. No dia seguinte, voltei com a luz do sol para pegar o resto. Rafael e Júlia me ajudaram. Nenhum de nós falou uma palavra enquanto esvaziávamos o quarto. Ao fechar a porta pela última vez, tive a certeza de ver, pelo vidro fosco do corredor, uma silhueta alta e magra parada do outro lado, onde antes estava a escrivaninha. Eu nunca mais voltei à Rua das Gardênias. Soube tempos depois que a República fechou. Ninguém mais quis alugar a casa. Até hoje, eu não sei explicar direito o que aconteceu. Se era realmente o espírito de um estudante atormentado ou uma energia pesada impregnada naquelas paredes. Mas eu sei o que eu senti. Sei o que eu ouvi. Aquela casa, aquele quarto, tem uma história que não quer ser esquecida. E ela cobra um preço de quem tenta ignorá-la. Aquele quarto continua lá, esperando o próximo calouro desavisado. E às vezes, quando o silêncio da noite é profundo demais, eu ainda sinto o cheiro fraco de café amargo e papel velho. Esse foi o vídeo. Espero que tenha gostado. Não esqueça de se inscrever e deixar o like. Até a próxima.